Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós começamos mais uma escola bíblica dominical e estamos ainda no período de quarentena por causa do Covid-19. Então, temos usado a tecnologia para nos aproximarmos e temos feito assim, tem sido uma bênção. Quero agradecer a todos os colaboradores, temos várias pessoas que se mobilizaram neste assunto, vários irmãos que têm nos ajudado nesse aspecto. Então, que Deus nos abençoe e que assim possamos dar continuidade aos trabalhos da igreja. Nós estamos estudando o livro de Salmos na nossa escola bíblica dominical, na classe dos adultos, domingo pelas manhãs, às 9 horas. Você está convidado também a assistir às 19 horas e 30 minutos a mensagem de hoje à noite, que será proferida também da mesma forma através das mídias eletrônicas. Então fique atento, participe. E você, meu irmão, minha irmã, que é membro da nossa igreja, não se esqueça da sua participação, seja através de oração, seja através de acompanhamento dos estudos bíblicos, mas também na participação das ofertas, dos dízimos, pois que nós temos os nossos compromissos missionários e também os nossos compromissos, as contas que a igreja precisa suportar. E assim contamos com a sua generosidade habitual e que Deus o abençoe reciprocamente em função de tudo aquilo que você tem feito, meu irmão, na obra do Senhor. Estamos mais uma vez aqui buscando ao Senhor na sua palavra, aprendendo juntos de um livro maravilhoso contido na palavra de Deus, que é o livro de Salmos. Nós temos aprendido como o livro de Salmos é maravilhoso. Deus se pronuncia através deste livro. Ele não é meramente um livro de poesias, um livro de cânticos, mas é um livro doutrinário. E Deus tem exprimido a sua vontade, Deus tem apontado o seu querer, Deus tem manifestado o seu amor, o seu carinho através deste livro maravilhoso. Aprendemos um pouco sobre o aspecto geral do livro, da época em que ele deve ter sido escrito, e ao longo de um tempo de 800 a 1000 anos, Deus usou os seus servos para escrever e completar este livro. E ele é normalmente entre os hebreus, dividido em 5 partes. A primeira parte, como se sabe, começa pelo Salmo de número 1. E nós estudamos o Salmo de número 1 juntos. Um livro maravilhoso e aprendemos, como você vê nessas imagens, que ele foi escrito à mão, através de escritos especiais em rolos de papiro, em rolos de couro, e, portanto, era uma literatura bastante difícil de ser carregada. Assim, os servos de Deus os tinham guardados em armários e o livro de Salmos também. Havia uma certa dificuldade de se estudar a palavra de Deus. O livro dos Salmos, ele também teria um grande volume nos seus escritos. E então, a sua grande maioria eram decorados pelos servos de Deus. Conforme você vê nessa figura, temos aqui um escriba fazendo a cópia do material. O Salmo de número 1, ele é um salmo doutrinário e ele trata do comportamento do crente. Primeiramente começando com aquilo que o bem-aventurado não faz. Ele não anda nem se assenta na roda dos escarnecedores. Temos essa figura aí, bem simpática, que nos traz uma recordação do material que estudamos no domingo de manhã passado. Eu escolhi esta figura porque a Bíblia fala que aquele que medita na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Nós aprendemos que os ribeiros ali são rios construídos por mãos, podemos dizer canais. E os canais têm aquela vegetação que protege as matas ciliares, como nós conhecemos atualmente. E quando o servo do Senhor está enraizado na palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a um canal. E mesmo quando vem a seca, ele continua bonito, como nesta foto. Escolhemos esta foto para mostrar que mesmo um canal sem águas, as raízes desta árvore vão buscar lá nas profundezas o suco maravilhoso da água que traz vida, da água que traz nutrientes e a água que apresenta para esta árvore vida e vida para sempre, porque não importam as circunstâncias, não importam os fatos, esta árvore está sempre verde, porque ela está plantada junto à palavra do Senhor.
Hoje nós queremos tratar do Salmo de número 2. Nós vamos começar com o Salmo 1, como fizemos, e vamos hoje para o Salmo de número 2, e vamos ver se podemos terminá-lo hoje, se depois prosseguiremos para o Salmo de número 8, e assim faremos uma sequência não exatamente igual à numeração dos Salmos, mas escolhemos alguns para termos pleno conhecimento do livro de Salmos. Hoje nós vamos fazer inclusive a leitura do livro de Salmos, o Salmo de número 2. Você pode acompanhar com a sua Bíblia. Bem no meio da Bíblia nós temos lá o livro de Salmos. E temos assim escrito na palavra de Deus, conforme o Senhor inspirou seus servos, em que: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, dizem. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a sua vara, uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, abençoe a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, mesmo nesta mídia, nós podemos ser usados por Ti, meu Pai. Seja este Teu servo apenas um instrumento a falar a Tua palavra, para que o Senhor nos use a todos nós, os Teus servos, para que possamos crescer juntos, para que possamos Te conhecer melhor. Abençoe esta escola bíblica dominical, cada um dos nossos irmãos na sua casa e nós através desta mídia, ouvindo o Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Após a leitura do Salmo de número 2, nós vamos perceber que em todo o Antigo Testamento encontramos a presença de Jesus. Eu tenho ouvido alguns pastores oportunistas, principalmente esses pastores que só têm o seu rebanho pela internet, a dizerem que o Velho Testamento caducou, dando alguns exemplos na lei que hoje não cabem mais. No entanto, meus irmãos, o Velho Testamento, a lei, aponta para aquilo que o homem não consegue sozinho sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está lá no Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo está no Novo Testamento. E como nós podemos ver neste salmo, que é um salmo messiânico, isto é, que profetiza, que trata do Messias que ainda haveria de vir, nós temos também a presença do Senhor Jesus Cristo. O objetivo deste nosso estudo hoje é tratar da rebelião dos povos contra Deus e do seu ungido. Contra a rebelião surge uma firme reação do Senhor nosso Deus e também uma advertência do salmista. Interessante essa situação, onde nós podemos ver que no Velho Testamento a mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo, obviamente, é: Jesus virá. No Novo Testamento é: Jesus já veio. A vida do Senhor Jesus Cristo, nos 4 primeiros evangelhos, ali nós temos os detalhes do seu andar aqui neste mundo, a sua morte vicária e finalmente a sua ressurreição. E após isso nós vemos as suas instruções através dos seus servos ao longo da história. O versículo-chave deste salmo, meu irmão, minha irmã, é o versículo de número 12, do Salmo 2, número 12, que diz assim: beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 2, versículo 12.
Veja que nós temos aqui também a bem-aventurança, né? Nós vimos no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão. Aqui nós temos também um detalhe interessante: Davi é o autor humano que Deus escolheu para a escritura deste salmo. Em Atos capítulo 4, versículo 24, nós temos as palavras de Pedro e de João, onde eles, depois de terem sido presos, porque curaram um homem em Jerusalém, no templo, e eles foram grandemente ovacionados e puderam pregar a palavra de Deus, dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo, e quase 5.000 homens aceitaram Jesus naquele momento. Os principais dos sacerdotes prenderam a Pedro e João e os levaram e disseram: olha, vocês não devem mais falar estas palavras. E assim que saíram da prisão, eles trataram deste assunto da forma como está escrito aqui, em Atos 2:24. Você pode acompanhar comigo o que diz. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. E no capítulo 13 do livro de Atos, o verso 33, temos a mesma confirmação, onde está escrito assim: como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Nós vamos tratar desse assunto logo mais, mas veja, nesta primeira parte que estamos estudando, o primeiro ponto que queremos destacar sobre o Salmo de número 2 é a rebelião dos povos contra Deus e o seu ungido. Isso está no Salmo 2, estudaremos agora a parte do versículo 1 ao versículo 3. Primeira parte que nós vemos ali é sobre as nações. E nós estamos aqui estudando, neste verso, as nações pagãs. Não estamos tratando do povo de Deus, da nação de Israel, mas dos outros povos. A palavra povos ali também, como um todo, independente de todas as origens, inclusive o povo de Israel. Quando a palavra utilizada ali, amotinam, nós estamos entendendo, segundo a palavra de Deus, de que eles se reuniam de maneira tumultuosa, de uma maneira a provocar rebelião. Forçosa esta reunião, não era uma reunião de respeito, não era uma reunião de culto. E a palavra imaginam trata-se do estudo, do planejamento destes que conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Interessante que nós podemos ver que Deus assistiu à primeira rebelião nos céus, dos seus anjos, e agora o Senhor vê os homens se rebelando. E a história tem mostrado os seres humanos se rebelando contra Deus, lá no Jardim do Éden, inicialmente, e depois com Noé, e finalmente a Torre de Babel e outros tantos instantes, como também na cruz de Cristo, quando o Senhor viu os homens se rebelando contra o Filho de Deus. E ao longo da história, Deus tem assistido à rebelião dos seres humanos. E o Salmo de número 2 trata esse assunto de maneira profética, de maneira a entendermos o sentimento de Deus em relação a este assunto. O primeiro lugar que eu gostaria de mostrar é que a reação do Senhor nosso Deus foi primeiro de desprezo, não é? Desprezo. Deus lá dos altos céus, ele se ri, como riria um elefante se uma formiga o afrontasse. Muito mais distante é a comparação do que a palavra de Deus está mostrando. Zomba porque a atitude dos homens é ingênua, desprovida de inteligência, desprovida do conhecimento de Deus. Se eles conhecessem a Deus, o seu poder, o seu significado, a sua grande força, eles tomariam muito cuidado. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Isso está lá no versículo 4. Deus os despreza porque ele enxerga muito adiante. Deus olha por cima, e por cima ele vê que a atitude destas pessoas não é astuta, não é apropriada, porque Deus poderia destruí-los apenas com um sopro. E Deus os despreza também porque temos que entender, eu tenho uma frase bastante antiga que eu coloquei aí nesse slide que você está vendo,
Porque como é que alguém que nada pode se levanta contra quem tudo pode? Eu vou repetir. Como é que alguém que nada pode se levanta contra quem tudo pode? O Senhor Jesus Cristo certa vez disse aos seus servos: sem mim nada podeis fazer. E nós não estamos tratando apenas do mundo espiritual. Sabemos que no mundo espiritual as forças se movem apenas pelo poder de Deus, mas também no mundo humano. Nós temos estudado, não é, irmãos, de que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos nesta vida, ainda que sobre os aspectos materiais, humanos, biológicos, depende de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas, inclusive do ar que respiramos, inclusive de tudo isso que está acontecendo agora. Este vírus que está aí, meus irmãos, que os homens não compreendem, que os homens não sabem como se defender dele, Deus sabe dele, Deus o mandou, ele só veio porque Deus estabeleceu a sua vontade através de um pequeno ser, se é que podemos chamar de ser, mas através de uma molécula que se junta às nossas moléculas e pode nos causar a morte. Então, o homem não sabe nada, o homem não tem nada, o homem depende de Deus, e quando esse homem se levanta contra Deus, Deus só pode zombar, Deus só pode rir. A segunda reação que nós vemos ali no versículo 5 é uma palavra ameaçadora do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se coloca como uma ameaça àqueles que vão lutar contra ele. Deus não está deixando apenas as coisas acontecerem, não está apenas observando a água passar debaixo da ponte, mas Deus está sim no comando de todas as coisas. As leis de Deus, o seu governo, as instruções que nos são dadas são para reprimir o nosso mal, reprimir e nos libertar do próprio mal. É interessante, né? A palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo disse isso. O Senhor Jesus Cristo disse isso no Novo Testamento, mas é uma verdade do Velho Testamento também. A verdade nos liberta. E o Senhor, nosso Deus, é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. E se estamos com Deus, estamos livres. Porque ou somos servos de Deus, ou somos escravos do diabo. O diabo, sim, ele é o que nos condena, o que nos oprime, que nos prende. O Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, ele nos liberta, nos traz e nos dá a vida eterna. Em João 8,32 disse o Senhor Jesus Cristo que a verdade nos libertaria e ele é a verdade. Então, nós podemos ver que a reação de Deus é uma reação diferente da dos homens. Deus aqui não está agindo sobre um espírito de vingança, mas sim sobre o seu espírito de justiça para corrigir o mau comportamento humano. E continuando, a terceira reação de Deus é a instituição de um reino. Vocês estão lutando contra mim, então eu vou estabelecer um reino firme, um reino duro, um reino de justiça, um reino eterno. Conforme você está enxergando aí no seu slide, nós vemos que Deus ungiu o Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo de 6 a 9, nós temos esta reação de Deus, onde ele institui, ele unge, ele estabelece o seu Filho como rei. Vamos lembrar, o Senhor Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Portanto, ele está no princípio da história e estará no fim da história. Ele é o fim da história, da mesma maneira como ele é o começo da história. Então, o próprio Deus constituirá um rei. Acompanhe comigo o versículo de número 6, onde nós lemos lá as palavras de Deus como um pai, um rei estabelecendo como um pai. Diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aqui então o Senhor vai colocar Jesus Cristo como rei, como um Deus, pai, um rei, pai, coloca um rei, filho. E o versículo 7 diz o seguinte: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora nós vemos as palavras do filho. No versículo 7 vemos Jesus dizendo aquilo que Deus disse sobre ele. Há uma certa confusão que fazem alguns sobre este fato da palavra de Deus dizer que hoje Jesus foi ungido. Na verdade, esta é uma expressão que é usada numa liturgia de coroação.
Da mesma forma, assim foi usado quando Salomão foi ungido rei, porque Deus escolheu Salomão para que fosse ungido rei na substituição do reinado de Davi. E Deus usou esta expressão. E vemos isso também em Hebreus capítulo 1, verso 5 e também em Hebreus 5:5. Na liturgia, o rei diz: hoje eu gerei meu filho como rei. Então, Jesus não é um ser criado, como alguns dizem. Na verdade, Jesus foi gerado rei a partir do instante que Deus o estabeleceu como rei. Deus, o grande rei, estabeleceu seu filho como rei num reinado eterno, e ali então Deus reage estabelecendo o seu reinado por causa da rebeldia dos povos. E interessante que na continuação ali, no versículo 8, nós vemos que todas essas nações rebeldes, elas serão, na verdade, possessão do Senhor Jesus Cristo. Inclui todas as nações, a nação de Israel, o povo de Deus, e também as nações rebeldes, todas elas se submeterão a um reinado que será, segundo o versículo 9, duro e severo. Duro e severo, justo e amoroso. Esta dureza e essa severidade servem ao Senhor para trazer paz a todos os homens, porque Deus é perfeitamente santo, Deus é perfeitamente justo, mas é também correto e amoroso. E um reinado sob esta égide é maravilhoso, é um reinado de paz, de esperança. Continuando, nós vemos as advertências que estão no livro de Salmos. Salmo capítulo 2, versos 10 a 12, nós vemos uma coleção de advertências que Deus estabeleceu através deste salmo, começando ali pelo versículo 10. Você pode acompanhar no slide. Interessante que Deus diz que aqueles que o servem devem ser prudentes e os adverte a serem assim prudentes, agir com comedimento, com correção. Note ali no versículo 10, vamos ler o versículo 10 completo, conforme está escrito na palavra de Deus. Agora, pois, ó reis, todos os reis, principalmente os pagãos, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Então, o primeiro conselho, a primeira advertência aqui do salmista é em relação a serem prudentes. A prudência é aquela forma correta de agir. A prudência não é exasperada, a prudência ela é calma, ela sabe esperar o tempo certo. A prudência é oportuna, porque aqueles que estão intentando mal contra o Senhor deixam de ser prudentes, não são corretos. A outra advertência está no começo do versículo 11, de servir ao Senhor com temor, adorar, obedecer e confiar no Senhor, como está aí no slide que você está vendo. Interessante é prestar ao Senhor o devido culto. Caso vocês não queiram conhecer o castigo de Deus, é o que está escrito aqui, servir ao Senhor com temor. O verbo está no imperativo, é uma ordem. É o rei, o grande rei, o rei dos reis, estabelecendo aos outros demais reinos desta terra que devam temer ao Senhor. E continua, no próximo slide, vemos que a outra advertência do Senhor é para que eles se alegrem no Senhor. Na continuação do versículo 11, onde está escrito assim, e alegrai-vos com tremor. A palavra temor significa respeito, significa cuidado, zelo. A palavra tremor tem implícito, sim, o medo, o cuidado. Quando você está falando com uma autoridade, você deve falar com temor e tremor. E com Deus não é diferente. A Bíblia diz de Deus não se zomba. E aqui veja que interessante nesse slide. A advertência é para que tenham no Senhor motivo de alegria, mas com tremor. Cuidado, não é qualquer alegria, mas aquela alegria profunda, alegria celestial, alegria espiritual, pois Ele é Deus. E o nosso rosto, irmãos e irmãs, súditos de Deus, súditos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos refletir a glória de Deus. Nós não somos servos do Senhor para estarmos isolados, mas para estarmos juntos, refletindo a sua glória. E o nosso dever é realmente estremecer diante dele. Todo respeito, mas com toda alegria. O ponto 4 desse slide que você está vendo aí, diz assim, que a advertência do Senhor está na submissão dos reis, dos reinos e das pessoas.
Diz assim: beijai o filho. Esta é uma expressão também de submissão, não é? Os antigos sempre beijavam as autoridades quando as queriam reverenciar. Submissão e reconhecimento de autoridade. Alguns grupos religiosos usam isso, alguns povos usam isso. O Filho de Deus, ele tem sobre nós toda a proeminência. E assim devemos nos submeter ao Senhor. E não apenas para aplacar a ira de Deus, mas também para mostrar a nossa submissão. E dando continuidade, nós vemos que a última advertência que nós temos ali neste salmo, a advertência do salmista é para que todos se refugiem no Senhor. Olha só que maravilha. O versículo 12, que diz assim: beijai ao Senhor, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então nós temos agora a advertência, e Deus nos remete novamente às bem-aventuranças. O capítulo 5 de Mateus sempre nos vem à mente quando nós falamos sobre as bem-aventuranças. Nós vimos que no livro de Salmo nós temos 25 bem-aventuranças, e aqui temos uma no Salmo de número 1, temos agora no Salmo de número 2 e mais outras tantas que veremos no futuro. Bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. O Senhor é o alto refúgio, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso sustentador, o Senhor é aquele que nos guarda. De onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor. E assim, não precisamos temer o seu julgamento, porque estamos debaixo do controle do Senhor e nos refugiamos nele. Veja que interessante, isso é inteligente. Se você hoje está sofrendo por essas dificuldades todas, nós temos que entender que o Senhor nos guarda. Nós podemos nos refugiar no Senhor. Não há nenhum temor quando estamos debaixo das asas do Senhor nosso Deus. E terminando este estudo, nós observamos que o Salmo de número 2 registra a atitude do ser humano contra Deus, a audácia do ser humano, a revolta do ser humano. Isto é terrível. Como deve entristecer o coração de Deus quando a obra-prima da sua criação, que somos nós, os seres humanos, nos rebelamos contra Deus. E às vezes você poderá dizer: não, mas eu vou à igreja, eu dou meus dízimos, eu oferto, eu faço o bem, eu não roubo, não mato, sou um bom esposo, um bom filho, portanto, eu não me rebelo contra Deus. Mas toda vez que nós não confiamos no Senhor, nós estamos, na verdade, desconfiando de Deus. Quando alguém reclama do que está acontecendo na sua vida, ele está dizendo: olha, Senhor, eu acredito que o Senhor não fez o correto em relação à minha pessoa. O seu plano tem algum problema. Então, você deixa de confiar em Deus, isso entristece o coração de Deus. Nós temos que ter uma atitude de nos posicionar ativamente debaixo da proteção do Senhor nosso Deus e nunca contra o nosso Deus. E diante desta rebeldia, o Senhor responde com a promessa de enviar um novo rei, um rei que governará de maneira dura e justamente sobre todos os povos, todas as nações, onde a justiça será o principal tom deste governo. Terminando o nosso estudo, percebemos que os que tomarem o caminho da prudência, servirem ao Senhor e se alegrarem no Senhor Jesus Cristo, serão bem-aventurados. E isto é maravilhoso. Nós temos que buscar ao Senhor. Nosso caminho é com Cristo. Ele é o nosso caminho. A nossa definição de vida passa necessariamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os nossos objetivos são o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte por nós. A nossa solução de vida, portanto, é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos dedicarmos ao Senhor, e quando nós nos submetermos ao Senhor, nos curvarmos ante a realeza do Senhor Jesus Cristo, teremos então a totalidade da vida. Interessante que o ser humano foi criado para louvar ao Senhor. E quando ele o faz, ele se torna bem-aventurado. Quando ele o faz, ele se torna resolvido.
Quantos seres humanos não sabem para que estão neste mundo? Para onde irão? Para que serve esta vida do jeito que é? Aquele que tem Jesus Cristo no seu coração sabe, porque ele tem o próprio viver, ele tem a própria palavra, ele tem o próprio objetivo, ele tem o futuro, ele tem a esperança, tudo isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E lembrando então o versículo-chave, que está no Salmo 2, versículo 12, onde nós vamos ler outra vez, que diz assim: beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Como os pintainhos se juntam sobre as asas da sua mamãe, não é? Protegidos, pode vir a tempestade e o frio, e ali eles estão aquecidos e bem guardados. Assim o Senhor nos guarde. Deus abençoe a todos. Nós estamos terminando este estudo, mas vamos agora ouvir uma canção. Esta canção é maravilhosa e é uma canção que é uma transliteração, cuja letra é uma transliteração do Salmo de número 142. Eu gosto muito deste Salmo, ele fala muito no meu coração nesses dias que estamos vivendo, e esta canção é maravilhosa. Participe, ouça. Meu
Agora que já ouvimos essa canção maravilhosa, certamente o refrão está ecoando nos seus pensamentos, né? As canções maravilhosas de Deus, elas falam em nossa alma, elas ficam ecoando no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de terminar com uma pequena palavra pastoral. Queridos irmãos, dias difíceis nós temos enfrentado, não é? E sabemos que esta doença que está, ela tem um potencial de perigo. Estatisticamente, apenas alguns poucos morrerão. Mas se estes poucos fizerem parte da sua família, doerá muito, não é? Então nós temos que cuidar dos nossos idosos, temos que cuidar das nossas crianças, das pessoas que estão em convalescência, das pessoas que estão fragilizadas. Mas eu recebi esta semana um e-mail de uma história de uma pessoa perguntando para uma pessoa idosa por que ela não estava preocupada e por que os seus dias estavam risonhos, como se nada estivesse acontecendo. E esta senhora então teria dito a esta pessoa que lhe perguntou a razão da sua esperança. Ela disse o seguinte: olha, se Deus quiser me levar, Ele não precisa de usar este vírus que está aí, basta um tombo na cozinha e Ele me leva para a sua casa. Agora, se Ele quiser me levar através deste vírus, então que assim seja, eu vou para a casa do meu pai. Mas se Deus não quiser me levar, não vai ser através desta doença, não vai ser através de nada, porque meu Deus é quem vai me tirar deste mundo. E é uma verdade maravilhosa. Irmãos, parece uma história até um pouco engraçada, mas é uma realidade. Nós temos que ficar calmos. Deus nos tirará deste mundo através de um acidente, através de uma doença. Mas iremos para a sua casa. Mas se Deus não nos estiver chamando, né? Se não estivermos, não estiver na nossa senha ir agora, fique calmo. Você não irá não. Porque é Deus quem marca a nossa chegada neste mundo e a nossa saída neste mundo. Portanto, viva com esperança, viva com calma, faça o que você tem que fazer, faça a sua parte, faça a parte do possível. O impossível é com Deus, Deus nos guardará. Logo, esta quarentena cessará e estaremos nos reunindo de novo. Ficará uma lição, muitas lições, e isto é sábio aprender, mas a maior lição de todas é que Deus está no controle. Não se desespere, meu irmão, fique tranquilo, confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo sim, Ele sabe. Nós, esta semana que passou, tivemos notícias de que um pastor conhecido foi levado por Deus, e através desta doença, chegou a vez dele. Agora ele está morando nas mansões celestiais, está passando seu primeiro domingo na presença do Senhor nosso Deus, na glória. E é maravilhoso, a sua família está consolada, muito triste, profundamente triste, mas consolada, sabendo que o pastor está passando os seus dias agora na presença de Deus definitivamente. E lá não tem doença, lá não tem morte, lá não tem, como disse da outra vez, nem mesmo igreja, porque lá nós estaremos na presença direta com Deus, face a face, abraçando nosso Senhor Jesus Cristo. Então fique com Deus, meu irmão, fique firme. Hoje à noite, 19 horas e 30 minutos, teremos mais uma mensagem neste mesmo canal. Quarta-feira, às 20 horas, temos também mensagem no nosso culto de oração e você participe. Você pode mandar para nós as suas orações, elas serão lidas e elas serão levadas diante de Deus na quarta-feira. Terça-feira, às 15 horas, reúnem-se as mulheres. Os adolescentes também têm, neste exato momento, estão ouvindo a palavra do Senhor através dos seus professores. As crianças também, da Escola Bíblica Dominical, também estão estudando a palavra de Deus de uma maneira muito própria à sua idade. Graças a Deus por todos vocês. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.